Olá, bom dia, paz e graça, amados irmãos, como é que vocês estão, meus amados irmãos, tudo bem? Como passou aí a sexta-feira, hoje é sábado, hoje é 4, né? 4/10, isso, 4/10, deixa eu ver aqui, 4/10, o negócio é sério, né, Mato? Estamos chegando ao final do ano, estamos chegando, logo, logo estaremos em dezembro. Bem, hoje trazer uma mensagem para vocês, a qual eu concordo plenamente com essa pregadora que vocês conhecem muito bem. Concordo plenamente com ela, tá? E eu acho que é o momento da igreja refletir sobre esse assunto a qual essa pregadora está trazendo para nós hoje. É algo que precisamos refletir mesmo, na coisa não é brincadeira, coisa séria, e a gente precisa ter uma definição daquilo que nós precisamos e queremos para o nosso meio evangélico, crente e cristão. Bem, eu quero dizer para vocês que também, nessa manhã, pedir a você humildemente que venha aqui, inscrever nesse canal, ativar o sininho, deixar o like, mano, aí é muito importante o like. Você não tem ideia como é importante o like. Você não custa nada você simplesmente ver o vídeo e ao mesmo tempo que você está vendo o vídeo, clicar no like, né? Para quê? Para que haja uma conscientização para o YouTube que ele pode mandar para outras pessoas. Então eu peço a você humildemente que se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, pede a um irmão, uma irmã para se inscrever no canal, tá bom? E para que possa me ajudar a atingir essa meta de 1.001 inscritos. Eu preciso, e não falta muito, falta tão pouco. Eu tenho certeza que se você me ajudar, logo logo nós estaremos com 1.001 inscritos. Muito pouco mesmo falta para a gente atingir essa meta. Então eu conto com você, tá bom? Conto com a sua ajuda para você pedir um amigo, uma amiga, só um, peça só um. E agora, coloca escreve com esse pastor aí, ajuda ele a atingir essa meta de 1.001 inscritos para ele continuar pregando o evangelho, que tem vários vídeos. Nós temos mais de 1.000 vídeos, irmãos, nesse canal. Você pode escolher o tema que você achar melhor e compartilhar, tá bom? Vamos lá. Qual é o tema hoje? A pregadora, que eu acho que você conhece, Helena Raquel, certo? É uma pregadora muito importante no meio evangélico cristão. Ela diz o seguinte, nesse tema. Helena Raquel diz que a igreja não deve se dividir entre direita e esquerda e contraria Silas Malafaia. Em pregação, a pastora afirma que a igreja não muda a sociedade por medidas sociais ou políticas, mas pelo impacto do Espírito Santo. Irmão, eu tenho vários vídeos falando sobre isso, acredita? Aí precisa uma pessoa realmente de nome, que ela tem realmente um nome, né? Ela é conhecida em todo o Brasil, eu ainda não sou, né? E essa não é minha pretensão é simplesmente pregar o evangelho, mas eu já venho dizendo isso há muito tempo. Se você pegar uns vídeos meus passados, você vai ver que eu tenho falado isso. Que não é mudando, vamos dizer assim, a sociedade por medidas sociais ou políticas, com leis, não. Mas quem pode mudar o mundo e o Brasil é o impacto com o Espírito Santo. É a palavra de Deus que tem que ser pregada. Então, ela simplesmente, eu concordo porque eu já venho falando sobre isso. Pode pegar alguns vídeos meus que você vai ver isso aí, tá certo? Olha só, ela, continuando a reportagem, a pastora Helena Raquel reforçou em mensagem recente que a prioridade da igreja é espiritual. Irmão, eu estou lendo isso aqui, mas parece que eu estou voltando atrás. Sério, parece que eu estou voltando atrás de alguns vídeos meus que vem falando sobre isso. Quem me acompanha sabe do que dessa minha opinião. Sabe disso. Mas voltando aqui à reportagem. Ao remeter o texto bíblico em que os discípulos guardavam a promessa, ele afirmou que Jesus nunca foi alheio às necessidades de ninguém, mas destacou que, naquele momento, o assunto não era Herodes, o assunto não era Pilatos, o assunto não era Roma, o assunto não era direita, o assunto não era esquerda, o assunto é receber o Espírito Santo.
Na sequência, completou: e se a igreja não mudar, a sociedade a partir do impacto que o Espírito Santo traz, não fará com nenhuma medida social ou política. Irmão, bato palma para ela, bato palma. É isso aí, irmãos. O Brasil tentando se dividir por política, esquerda, direita. Irmão, isso não pode existir na igreja. Pode existir com alguns crentes, alguns evangélicos, mas a igreja de Cristo, irmãos, somente através da pregação da palavra, através do Espírito Santo de Deus, é que nós vamos mudar o mundo e o Brasil. Não é com leis humanas, não é com lei na Constituição, não tem nada disso não, meu irmão. Continuando aqui, a formulação reacende um debate sensível entre os líderes evangélicos, sem citar nomes, e anunciado contraste com a linha de pastor Silas Malafaia. Irmão, abre um parênteses para Silas Malafaia. Eu conheço a história de Silas Malafaia há muito tempo, porque eu sou cristão há mais de 40 anos. Eu sou da época em que Silas Malafaia usava bigode. E as pregações dele, irmãos, hoje, se você pegar uma pregação de Silas Malafaia de 80, de 90 para os de hoje, você vai ver que é um confronto totalmente alheio, totalmente diferente do pensamento dele. Será que foi ele que mudou? Ou foi o Espírito Santo que mudou? Eu prefiro acreditar que o Espírito Santo de Deus não muda. Eu prefiro acreditar que, irmão, que Silas Malafaia, ele saiu da linha pastoral para entrar na linha política. Essa que é a verdade. Ele não é mais um pastor. Ele é consagrado a pastor, mas ele não tem mais funções pastorais. Ele tem função política. Ele se identifica com uma política e não com pastoral. E não com a linha pastoral. Não, ele não está mais vivendo essa linha pastoral. Tenho certeza disso. Só você pegar as pregações dele de 70 a 80. Você vai perceber que ele mudou radicalmente ao pensamento dele de hoje. Aí eu pergunto mais uma vez, quem mudou? Foi o Espírito Santo ou foi ele? Então, meu amado, eu concordo plenamente com essa pastora, com essa pregadora, tá certo? Ela diz assim, que ao longo dos outros anos, defendeu a presença ativa de igreja e pastores na arena. Política declarou apoio político público e ex-presidente Jair Bolsonaro. Malafaia costuma associar a atuação política a uma forma de testemunho cristão na esfera pública. Não existe isso. Não podemos pensar assim. A pregadora está corretíssima em dizer que, irmão, a igreja ela não tem que se envolver com política, não tem que se envolver com política. Eu vou repetir mais uma vez, não tem que se envolver com política. O que a igreja do Senhor tem que fazer é pregar o evangelho, é pregar a palavra de Deus. Nós fomos chamados, somos ministros de Deus para pregar o evangelho e não para fazer política. Tá certo? Continuando aqui. A mensagem de Helena, a pregadora Helena, não ignora o peso da circunstância histórica. Ela reconhece que havia opressão política no período neotestamentário, inclusive com imposto abusivo e cobrado por Roma. Quem conhece a história da igreja sabe que a igreja católica sempre se envolveu com política, sempre. A igreja católica sempre se envolveu com política. Isso aí é notório, por isso que hoje ela está aí, né, vivendo as benéficas da linha de pensamento que ela tinha anteriormente. Veja bem, a divergência está na ordem das prioridades. O que é a estrutura, a missão da igreja para ela, no caso a irmã Raquel, é a ação do Espírito Santo sobre pessoas e comunidade. E sem isso, políticas públicas, mobilização social ou militância partidária não sejam suficientes para produzir mudança duradoura. O argumento funciona como um chamado à centralidade da fé e da ética cristã no cotidiano, com efeitos sobre a vida em família, no trabalho, no serviço próximo. Então, ela está correta. Irmãos, essa pregadora, Helena Raquel, ela fala aquilo que eu venho falando há muito tempo. Eu não estou dizendo que eu sou o primeiro, não. Estou dizendo que eu, como pastor, há 40 anos no Evangelho, conhecendo Silas, conhecendo Marco Feliciano,
Eu sou da época quando estavam começando. Takayama, daquela época, tá certo? Pastor Osiel, eu sou do início daquilo ali. Eu conheço essa linha de pensamento deles. E eu sei que eles, irmão, não tinham essa linha de pensamento que tem hoje. Ah, pastor, a sociedade mudou. Não, irmão, a sociedade pode até mudar. O mundo pode até mudar, mas a palavra de Deus, ela não muda, ela permanece. O Espírito Santo de Deus não muda. Jesus diz, é muito claro isso, o meu reino não é deste mundo. Meu reino é de cima. Então, irmãos, eu apoio integralmente essa pregadora, que ela também é chamada de pastora. Eu não sei se ela é consagrada ou é somente o pseudônimo de pastora, mas eu conheço ela também, prega muito bem, tá certo? Então, essa pregadora Helena Raquel, ela está corretíssima. Nós temos que lutar não com a lei dos homens, mas com a lei da palavra, do Espírito Santo. Tem pessoas que dizem assim, não, eu sou contra o aborto. Eu também sou contra o aborto. Agora me diga uma coisa, por que ninguém prega e ninguém fala que não podemos fazer sexo antes do casamento? Que não podemos andar fazendo sexo antes de qualquer coisa do casamento oficial? Ninguém fala sobre isso. Porque sexo fora do casamento é pecado. Por que ninguém fala isso? Você acha que se nós tivéssemos pessoas que só fizessem sexo no casamento, você acha que teria aborto? Não, não. E se tivesse, seria por algum problema que colocasse em risco a saúde da mãe. Está entendendo? Então, você percebe que há uma divergência. Entendeu? Eles mostram uma coisa, mas esquecem outras. Mas eu tenho plena consciência que você também concorda que a igreja, ela não é preciso a igreja se envolver, sabe, com política. O que a igreja tem que fazer é pregar a palavra, evangelização e, irmãos, oração. Para que o Espírito Santo de Deus, sabe, ele possa vencer o pecado. Quando Jesus disse, cai em Jerusalém até do alto, para que seja revestido do poder, não foi para ser político, não. Você acha que o Espírito Santo de Deus desceu na terra para fazer você um político? Não. O Espírito Santo de Deus desceu à terra para que eu e você possamos, primeiramente, se convencer que somos pecadores. Segundo, pregar o Evangelho, dar coragem, dar ousadia. Encher-vos do Espírito Santo nunca foi e nem será para ser político. Desconfie daquele pastor que está envolvido com política. Desconfie mesmo. Porque ele está interessado em qualquer outra coisa, em menos pregar o Evangelho. Esse pastor que está aí, irmãos, sabe para quê? Para ir para a política, querendo os votos dos irmãos, com voto de cabresto. Não, meu irmão, não caia nessa armadilha. Nós precisamos voltar a evangelizar, pregar a palavra de Deus, sabe? Receber o Espírito Santo de Deus para pregar a palavra e não para ser político. Deus não nos chamou para ser político. Tá bom? Eu concordo plenamente com a pregadora Helena Raquel. A reportagem está aí na Chico Gospel. Você pode até entrar lá e falar a respeito e comenta aqui embaixo. Comenta embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o teu comentário aqui embaixo. Agora não saia desse canal sem antes se inscrever nele. Eu preciso da sua ajuda, eu preciso que você me ajude a atingir a meta de 1.001 inscritos. E eu conto com você, tá bom? Se você realmente crê que o Espírito Santo de Deus chamou a mim e a você para pregar a palavra, então você irá se inscrever no canal. Mas se você realmente é um daqueles que só quer saber de política dentro da igreja, eu acredito que você não irá se inscrever no canal, tá bom? Deus abençoe. Até amanhã, em nome de Jesus. Amém.